eu tenho certeza absoluta de mesmo sem conhecê-los, sem ter intimidade com o Senhor, quando o Senhor coloca as mãos em alguém e preserva, Ele guarda, Ele cuida e Ele projeta. Sim. Se analisar a minha história, se eu lembrar do meu pai, dos 3 anos e meio, 4 anos até os 15, 16, 17, se tornou um alcoólatra, fumando demais. Eu nunca bebi, eu nunca fumei. Graças e não era a cristão. Deus. Olha. Mas o Senhor tinha colocado a sua mão sobre a minha vida. Amém. Só que você enxerga isso depois. Como você foi preservado, como você foi cuidado, como você foi projetado e até a visão que o Senhor te dá, mesmo quando você não tem aquela intimidade com Ele. Né? E eu sempre falo, essa semana, nós falamos com a Fernanda, minha esposa, de como o Senhor cuidou. Então, para quem está nos assistindo neste momento, talvez você não perceba, ou talvez você não tenha sensibilidade, ou talvez você não tenha intimidade, ou você não tenha ainda essa gratidão no coração para ver de onde você saiu e aonde você está. O que o Senhor fez com a tua vida? O que o Senhor fez com a vida da Karina? O que o Senhor fez com a vida do Tony? O que o Senhor fez com a tua vida? Né? Sim. O Senhor tem uma história linda com cada um de nós. Lá na tua infância, como que foi a tua vida com Cristo? O senhor disse que não conhecia. Não conhecia o Senhor. Meus pais eram católicos e todo católico, mesmo que ele tenha fidelidade, ou mesmo que ele acredite, muitas vezes não tem a intimidade, você não tem aquela vivência com o Senhor. Então, eu praticamente era católico. A minha mãe e meu pai casaram numa igreja católica, mas eu só vim ter um encontro com o Senhor há uns 34 anos de vida. Uau! E foi de uma forma... O Senhor tem os seus caminhos, né? Sim. Então, nós éramos católicos, nós casamos com a Fernanda numa igreja católica, escolhi a igreja que mais demorava para marcar o casamento. Ainda morava no Brasil, morava né? em São Paulo, casei na cidade de São Paulo. Como vocês foram para São Paulo, para o Brasil? Não, a minha família? Eu morava na Argentina, numa cidade chamada Santa Fé. E a minha casa era a menos de 100 metros de um hotel, onde a maioria dos brasileiros que iam para Buenos Aires paravam para posteriormente ir a Buenos Aires. E eu conheci os brasileiros, conheci muitos brasileiros e me apaixonei pela cultura, pela forma que falavam. Eu fazia tours com ele, eu era muito criança. E eu falei, a mesma determinação, eu vou morar no Brasil. Nunca esqueci o sonho dos Estados Unidos, mas eu falava, ainda vou morar no Brasil. Por quê? Porque o Brasil para mim era perto, os Estados Unidos parecia inalcançável, parecia impossível. E quando eu fiz 15 anos, com 14 anos e meio, quase 15, eu fui de motocicleta para o Brasil. Chegamos até a Bahia. E quando, entre os 15 e 17, eu fui preparando tudo isso. Fui o primeiro a ir para o Brasil e, posteriormente, eu puxei a minha família. Me apaixonei por São Paulo, me apaixonei pelo Brasil. E conheceu a sua esposa. Isso aí foi depois? Foi propaganda enganosa. Por quê? Eu vou contar. Eu perguntei qual que é o melhor curso que eu posso fazer de português. Aí uma pessoa falou, olha, a melhor escola que tem de línguas aqui é a Berlitz. E chegou um outro amigo e falou assim, Tony, esquece, namora uma brasileira, porque vai te custar muito mais barato, é um curso prático, você vai aprender rapidamente. E eu acreditei e comecei a namorar. E esse namoro durou 39 anos de casado, mais 5 de namoro, 44, então... e muitas bolsas, muitos sapatos, muitas coisinhas. Então, os regalitos. A conta não ficou tão barata. Mas eu sou tremendamente feliz, muito bem casado, apaixonado por minha mulher, uma família da qual eu tenho maior amor. Amém. E agradeço a Deus todos os dias. E eu sempre recomendo. As argentinas de vez em quando ficam chateadas comigo, mas eu falo para os meus amigos, casa com uma brasileira, casa com uma brasileira. Eu fui muito bem resolvido nessa área, graças a Deus. Ali, como que o senhor reconheceu ela como mulher da tua vida? Qual foi o diferencial? Ela tinha 14 anos,
eu tinha 19 para 20, e eu a vi, e eu falei, essa é a minha mulher. Só que eu brinco, porque ela tinha 14 anos, eu vinha do Afeganistão, do Iraque, né? E ela, aquela coisa preservada, familiar, eu já vinha bem corrido em todo este processo, não conhecia o Senhor. Então, as baladas, os hipopótamos da vida, as boates de São Paulo, etc. Mas ela tinha 14 anos. Aí eu cheguei para um amigo meu e falei, não, deixa aí, vou esperar fazer 18 anos, está muito magrinha, deixa eu engordar um pouco e fazer 18 anos. Eu brinco, mas é a verdade. E foi assim que aconteceu. Quando ela fez 18 anos, a gente começou a namorar. Olha. E estamos até hoje, pela graça de Deus. Que bênção. Conhecemos o Senhor juntos. Uau, como foi? Como foi? Eu tinha feito uma importação de ônibus da Argentina, de uma indústria argentina, e 21 chassis de ônibus, 42 chassis de ônibus, 21 e 21 em cima, porque eles andavam de a dois, e a pessoa que me encomendou, por um motivo ou outro, não conseguia honrar o compromisso dela, e um dia eu estou na casa da minha sogra, e minha cunhada fala, olha, amanhã vai ter um jantar com um senhor, que é um executivo, que foi vice-presidente da Mercedes-Benz, que ele exporta ônibus para a África. Eu falei, mas do que jantar isso? Ah, não, é de uma tal de Adonep, Associação dos Homens de Negócio. Eu falei, mas não me fala de religião, não me fala de... Não, mas é diferente, porque uma palestra sobre business e tal. Na segunda-feira, eu ligo para esta pessoa, e ele chamava Pedro Paulo Varela, famoso tio Pepe, e ele falou, querido, assim, eu falei, olha, eu fiquei muito sensibilizado, a minha cunhada me falou que o senhor é um homem tão espiritual, tão preparado, mas eu estava focando no ônibus. Aí ele falou assim, querido, você tem terno? Falei, terno? Falei, tem. Você é casado? Sou. Então, por favor, vai quarta-feira, 8 horas da noite, no Clube Nacional, no Lugar Nobre aí em São Paulo, e nós vamos ter uma reunião e a gente se encontra. Vai de terno e leva a esposa, terno e leva a esposa. Aí eu me lembrei, né? Naquela época estava de moda o filme Proposta Indecente. Você falou, o que vai acontecer? O que está rolando aqui? Aí eu fui todo preparado, todo arrumadinho, fui com a Fernanda e tal. Aí nós chegamos lá e de repente vi um homem que parecia um Papai Noel sem barba, tremendamente carinhoso. A tia Laurinha, que era a esposa dele, parecia uma árvore de Natal, toda arrumada, chiquérrima. E era uma reunião com fundamentação cristã. Aí ele me convida, sento na primeira fila, tinha um moreno do meu lado, alto, e aí o tio Pepe fala assim, olha, nós vamos ler a palavra de Deus. Falei, Fernanda. Começou. Isso aqui é marketing de rede. Isso para vender sabonete, vai vender alguma coisa e tal. Ele falou, Tony, pelo amor de Deus, fica quieto e tal. E aí, de repente, bom, vamos orar. Aí eu falei, e aí o moreno do meu lado, que era vice-presidente da Johnson & Johnson, pegou da minha mão assim, e ele falou assim, amém, amém. E eu ficava olhando para ele e tal. E daqui a pouco começa a reunião, eu fiquei firme, fui ouvindo. Aí, de repente, veio um testemunho, outro testemunho, eu nunca vou me esquecer. Tinha o reitor da Universidade Metodista, e ele foi lá e falou que ia dar um testemunho, ele deu um testemunho, e ele falou, não, porque Deus me curou. Eu falei para Fernanda, olha o pecado. Falei, Fernanda, se Deus curou, porque ele estava com apenas um chumacinho de cabelo e tal, aqui, o cabelo todo no ombro. Falei, se Deus curou, deixou ele estropiado desse jeito, imagina se não tivesse curado. Aí Fernando Antônio, pelo amor de Deus. E aí vem outro testemunho, e outro testemunho, e outro testemunho. E num determinado momento, uma outra pessoa começa a falar, Deus toca meu coração de uma forma poderosa, e Deus começa a me mostrar os livramentos que ele tinha tido para a minha vida. E aí ele fala assim, era assim, mas coisas milésimas assim. Naquele momento, eu te livrei. Assim, rápido, uma novela rápida. Eu falei para a Fernanda, não acredito o que está acontecendo aqui comigo.
e tal. E aí, de repente, aí aquilo lá passou e tudo fechou num testemunho muito recente que tinha tido comigo, de uma ida para Ubatuba, e aquilo lá me marcou, eu vou contar agora. E aí, de repente, o tio Pepe chega e fala assim, ok, tem mais algum testemunho aqui para dar?